Boa tarde, está no ar mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre um tema que vem ganhando destaque em todo o mundo, o envelhecimento da população. Para entender sobre este tema, primeiro precisamos saber o que é o envelhecimento populacional. Ele ocorre devido ao aumento do número de idosos de uma população, graças ao avanço da medicina e à melhoria da qualidade de vida. Este movimento está mudando o perfil da população brasileira e trazendo novos desafios para áreas como saúde, economia e educação. O Brasil atualmente se encontra na categoria de envelhecimento moderado, onde as taxas de mortalidade e fecundidade estão em queda e, com isso, a população idosa começa a aumentar. A população está vivendo mais, e isso tem mudado a cara de muitos países, inclusive do Brasil. Essa mudança acontece por vários motivos. As famílias estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo por mais tempo. Os cuidados com a saúde melhoraram bastante também. Além disso, hoje em dia, muita gente tem mais acesso a médicos, hospitais, informações sobre como cuidar da saúde e também vivem em cidades mais estruturadas, com água tratada, esgoto e mais higiene em casa e no trabalho. Tudo isso ajuda as pessoas a viverem mais e melhor, mas ao mesmo tempo isso traz desafios. Com mais idosos e menos jovens, a economia pode sentir os efeitos, como no sistema de aposentadorias e no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, atualmente mais de 10% da população brasileira tem 65 anos ou mais e este número não para de crescer. E a expectativa é que até 2050 este grupo represente quase 25% da população do país. A população da cidade de Santa Bárbara não é considerada velha, isso porque 73,34% da população tem entre 15 e 64 anos e apenas 7,17% são idosos com 65 anos ou mais, concluindo em um índice de desenvolvimento humano alto, o que significa que a população em geral tem um bom nível de bem-estar e acesso a serviços básicos. Já a população de Americana pode se considerar envelhecida, apresentando uma taxa de envelhecimento mais rápida, com 18,98% da população com 60 anos ou mais, possuindo um índice de envelhecimento mais elevado do que o estado de São Paulo, com 17,24% e do país como um todo. Agora, já falando do mundo ao todo, temos que todo mundo está passando por uma grande transformação. A população está envelhecendo rapidamente. Segundo dados da ONU, entre 1950 e 2100, a população mundial deve crescer um pouco mais de 4 vezes, mas o que chama mais atenção em tudo isso é o crescimento da população idosa. Enquanto o número de crianças e de jovens deve dobrar, o número de pessoas com 60 anos ou mais deve crescer mais de 15 vezes. Só para ter uma ideia, em 1950, o mundo tinha 195 milhões de idosos. Em 2000, esse número já era de 600 milhões. Em 2018, chegou a 1 bilhão. A previsão é que para 2048 sejam 2 bilhões e de 3 bilhões até o fim do século. Esse é o único grupo que vai continuar crescendo o tempo todo. Em alguns países da Europa, por exemplo, boa parte da população já é idosa. Com menos pessoas trabalhando e mais gente aposentada, fica difícil manter os gastos com aposentadorias e programas sociais. Isso mostra como o envelhecimento da população pode afetar diretamente a economia. Agora, nós podemos analisar o mapa que mostra o envelhecimento populacional por regiões do Brasil. Podemos observar maior concentração de população idosa nas regiões Sul, Sudeste e parte do Nordeste, quais estão no terceiro estágio do crescimento, estagnado, caracterizado pela baixa taxa de natalidade e mortalidade. Já o Norte e o Centro-Oeste estão no segundo estágio do crescimento, um crescimento elevado onde há alta taxa de natalidade e baixa de mortalidade. Quando nós fazemos a leitura do mapa, quanto mais escuro for o azul, mais a população é envelhecida, habitando 10,2% da população total brasileira, e azul mais claro habitando 5,4%. Observando as projeções de divisão da população da ONU em relação ao Brasil, podemos entender que a população total do Brasil deve crescer 3,2 vezes entre 1950 e 2100.
O grupo etário de 0 a 14 anos deve diminuir em cerca de 10% nos 150 anos em questão. A população de 15 a 50 anos deve crescer 2,8 vezes e a população de idosos de 60 anos ou até mais de idade deve dar um salto significativo de 31,2 vezes no período. Assim, então, caracterizando um profundo e rápido processo de envelhecimento populacional. Podemos visualizar também que se destaca a expectativa média de vida brasileira, que aumentou significativamente nos últimos anos, estando em uma média atual de 76,7 anos. E o envelhecimento da população está crescendo cada vez mais rápido em países que estão em desenvolvimento, principalmente naqueles que também apresentam uma grande população jovem, como é o caso do Brasil, que atualmente se encontra na categoria de envelhecimento moderado, onde as taxas de fecundidade e mortalidade estão em queda. E com isso, a população idosa começa a aumentar, fazendo com que, em 20 anos, a população brasileira seja considerada envelhecida. De acordo com o IBGE, cerca de 14% das mulheres brasileiras têm mais de 60 anos e 11,9% são os homens da população brasileira com a mesma faixa etária. A população com mais de 60 anos de idade aumentou de 2% a 12% entre 1960 e 2014. E em apenas 34 anos, ela duplicou, com 60% em 1980 e 12% em 2014. Uma curiosidade deste fenômeno que cresce cada dia mais pelo Brasil é que o grupo de pessoas com 80 anos ou mais é o que vem tendo um grande crescimento na população brasileira. Observando as projeções da divisão de população da ONU em relação ao mundo, a população do mundo deve crescer 4,1 vezes entre 1950 e 2100. O grupo etário de 0 a 14 anos deve crescer 2 vezes nos 150 anos em questão. A população de 15 a 59 anos deve crescer 3,9 vezes e a população de idosos de 60 anos ou até mais de idade deve crescer impressionadamente 15,4 vezes no período, caracterizando assim um profundo processo de envelhecimento populacional. O único grupo etário que vai crescer continuamente durante todo o século XXI será o de 60 anos ou mais de idade, que tinha apenas 195 milhões de idosos em 1950. Passou para 600 milhões de idosos no ano de 2000, chegou a 1 bilhão de pessoas em 2018, deve alcançar 2 bilhões de pessoas em 2048 e está projetado para chegar a 3 bilhões de idosos em 2100. O envelhecimento populacional é um tema importante que precisa ser abordado com seriedade. É necessário ter preparos e maneiras de amenizar o envelhecimento populacional. Segundo estimativas do IBGE, em 2060, 25% da população brasileira terá 60 anos ou até mais. Para essa população envelhecer com menos desafios e mais bem-estar para todos, podemos implementar políticas de fecundidade, onde o governo oferece amparo como estímulos sociais e financeiros a casais que possuam filhos, disponibilizar bolsas financeiras, ajudas em relação à educação, melhorias em oportunidades de empregos e rendas, maior incentivo de planejamento familiar, mais auxílio a idosos, inclusão de idosos no mercado de trabalho, investimentos na saúde, entre outras muitas soluções. E não podemos esquecer que o ato de envelhecer não é considerado um processo doloroso, e sim associado a progresso e desenvolvimento do país. Viver mais é uma conquista
Cuidar bem dessa nova realidade é um dever de todos, pois não podemos interromper a taxa de natalidade e fecundidade. Veremos um pouco da opinião da especialista em análise de índice populacional, Beatriz Vieira. A expectativa de vida vem aumentando. Isso quer dizer que nós estamos vivendo mais e que a taxa de mortalidade vem diminuindo. E isso tem alterado a estrutura etária da população, que vem ficando mais idosa e cada vez com menos mão de obra jovem. E isso pode ser resultado dos avanços tecnológicos e civilizatórios que a gente tem vivenciado. Então, cada vez mais avanços, uma população mais idosa e menos população jovem para ter mão de obra. Enfim, as mudanças demográficas têm um impacto direto e muito importante em todo o país e a sua estrutura social, econômica, política, e é por isso que é muito importante a gente buscar entender elas e a melhor forma de como lidar com todas elas em conjunto para que não haja nenhum impacto negativo em nenhuma dessas áreas. Já que se conciliando tudo isso, você pode ter um lugar muito bom para se viver. Uma população que tem uma ótima expectativa de vida, em conjunto com um crescimento populacional que o acompanha e que tem ali a sua estrutura de saúde, de atendimento ao público mesmo muito boa, para que esses jovens nasçam, cresçam e vivam sua vida podendo contribuir para o país e para que mais jovens nasçam, cresçam e o ciclo se repita. O aumento da população idosa está cada vez maior no Brasil e no mundo todo, e exige adaptações e um bom planejamento para garantir o bem-estar dos idosos. É de extrema importância investir na saúde, garantir o acesso a serviços de qualidade e promover a inclusão e a participação ativa dos idosos na sociedade. O desafio principal é tornar os espaços públicos mais seguros e acessíveis. Afinal, envelhecer com uma qualidade de vida ainda é um grande desafio. Ônibus e faixas de pedestres devem ser bem adaptadas às condições dos idosos e garantir também espaços de convivência com jovens e crianças para manter o bem-estar físico e mental da população idosa e permitir sua inclusão social na sociedade. Até 2050, o Brasil terá mais de 30% de idosos. A população idosa cresce e aumenta a necessidade de permanecer ativa. Agora iremos para a rua com a nossa repórter Mariana Vieira para saber um pouco a opinião dos moradores de bairros em Americana sobre o envelhecimento populacional. Olá Isabela, olá Natasha, boa tarde. Estou aqui agora com um morador em bairro de Americana para saber um pouco mais de como o aumento da população idosa tem impactado para os moradores da região e quais são as opiniões deles sobre este fenômeno que vem crescendo no Brasil durante os anos. Boa tarde, Ricardo. Responda para nós, quais são as suas experiências pessoais com o envelhecimento, tanto positivas quanto negativas? Vamos começar pela negativa. O mercado de trabalho para o idoso é muito escasso. Teria que melhorar um pouco o mercado de trabalho para o idoso. E o lado positivo, se o idoso trabalhou a vida inteira, ele tivesse uma renda, um benefício justo, hoje as condições de vida dele seriam muito melhores para ele adquirir aquilo que ele necessita, que são alimentos, medicamentos, uma saúde pública adequada, justa, onde ele pudesse comprar os seus remédios, fazer as suas despesas, ir e vir com mais facilidade. As condições para o idoso são todas elas complicadas. E o governo não está olhando para esse lado positivo que o idoso tanto necessita, porque foi ele que ajudou a crescer, ajudou a fazer esse país crescer um pouco mais. Sim. José Carlos, quais são as estratégias que o senhor acredita que poderiam ser implementadas para garantir a dignidade e o bem-estar dos idosos na cidade? Olha, no meu ponto de vista, se o aposentado tivesse uma melhor renda, aí é onde ele poderia ter mais condições de uma moradia melhor, uma saúde pública, onde o governo pudesse olhar para o idoso, que o idoso tivesse condições de ir e vir num hospital público, os convênios médicos de hospitais particulares, um preço mais justo para o idoso, as taxas de impostos para o idoso, para ele comprar os seus medicamentos, deveriam ser praticamente zero,
no meu ponto de vista. E o governo deveria olhar um pouco mais para o idoso na renda dele, né? Se ele tivesse um benefício mais justo, ele não precisava mendigar nada para o governo. Exatamente. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigada, José Carlos. Uma boa tarde. Boa tarde. É sempre muito bom saber o que os moradores do bairro, da cidade estão pensando e o que eles acham sobre esses fenômenos que vem acontecendo no Brasil, né? Muito obrigada, Mariana. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Obrigado pela atenção. Boa tarde. Este movimento está mudando o perfil da população brasileira e trazendo novos desafios para as áreas como saúde, economia e educação. O Brasil atualmente se encontra na categoria de envelhecimento moderado, onde as taxas de mortalidade e fecundidade estão em queda e com isso a população idosa começa a aumentar. De acordo com o IBGE, atualmente, mais de... Esse já foi, que eu já ri. Ah, é? Então para de gravar, né? Boa tarde, está no ar mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Na reportagem de hoje vamos sobre... Ai, perdão. Bus. Beleza. E esse aqui pro quê? Brasil? Aham. Tá aqui. Nossa, tá gravando todo esse tempo. Não Às sou vezes, gravada. às vezes é genético também. Boa tarde, está no ar mais uma edição do Brasil, do Jornal Brasil... Ah, esqueci. Boa tarde, está no ar mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Na reportagem de hoje vamos falar sobre um tema que vem ganhando destaque em todo o mundo, o envelhecimento da população. Para entender sobre este tema, precisamos primeiro... Ai, cacete, eu confundo precisamos... Aí dá um tempinho, eu falo. Agora vamos passar para a especialista de análise... Veremos um pouco da opinião da especialista em análise de índice populacional, Beatriz Vieira. Ah, já vai continuar aqui o seu? Aham. Agora iremos para... Não, agora veremos um pouco... Não, agora iremos para a rua com a nossa... Agora iremos para a rua com a nossa repórter Mariana... Eu falo Mariana Vieira? Mariana Vieira. Tá? Agora iremos para a rua com a nossa repórter Mariana Vieira para saber um pouco da opinião dos moradores do bairro de Americana. Não é bairro, caramba! Oxe, tá tremendo. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Obrigado pela... Muito obrigada, Mariana. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Obrigado pela cumprir. Só mais uma, vai dar certo. É que eu tô com compreensão. Nossa, tô tremendo. Muito obrigada, Mariana. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal Brasil Alerta. Não, vai, continua com a sua. É sempre muito bom saber o que os moradores do bairro, da cidade, estão pensando sobre esses fenômenos que vem acontecendo. Segundo estimativas do IBGE, em 2060, 25% da população brasileira terá 60 ou mais. É errado? É, porque eu não falei ano. O envelhecimento populacional é um tema importante que precisa ser abordado com seriedade. É necessário ter preparos e maneiras de amenizar o envelhecimento populacional. Segundo estimativas do IBGE, é necessário ter preparos e maneiras... Sua cabeça apareceu. A minha? Não! Meu cabelo. Ai, que merda. Sua dedo apareceu. Fica quieta. Para que essa população envelheça com menos desafios e mais bem-estar para todos... Tá difícil, notícia.
Segundo estimativas do IBGE, em 2060, 25% da população brasileira terá 60 ou mais. Para que essa população envelheça com menos desafios e mais bem-estar para todos, podemos implementar melhorias em oportunidades de empregos e rendas, maior incentivo de planejamento familiar, mais auxílio a idosos, inclusão de idosos no mercado de trabalho e investimentos na saúde. Vai cagar. José Carlos, quais são as estratégias que o senhor acredita que podem... Olá, Isabela. Olá, Natasha. Boa tarde. Estou aqui agora como moradora em... Olá, Isabela. Olá, Natasha. Boa tarde. Estou aqui agora como moradora em um bairro de Americana para saber um pouco mais de como o aumento da população... vovô. Olá, Isabela. Olá, Natasha. Boa tarde. Estou aqui agora como moradora em um bairro de Americana para saber um pouco mais de como o aumento da população idosa tem impactado para os moradores da região e quais as suas opiniões sobre este fenômeno que vem crescendo no Brasil. Belinho. Você que mexe. Esses idosos. Vovô, o senhor parou pra fumar? De novo, vai. Olá, Isabela. Olá, Natasha. Boa tarde. Estou aqui como moradora em um bairro de Americana para saber um pouco mais de como o aumento da população idosa tem impactado para os moradores da região e quais as opiniões deles sobre este fenômeno. Essa palavra que eu tô... Não, essa parte preta, ela sai depois, ó. Não, peraí. Agora foi, ó. Eita, tá gravando! Gente, as mais, né? Mais. Agora a gente ajuda a gravar a parte da lei que você